Cuidando do presente e pensando no futuro, vamos trabalhar o guia de redação. Sou o professor Afrânio e quero dar dicas a vocês, alunos do ensino fundamental, que estão de olho no IFRN, e os discentes do ensino médio que flertam com o Enem. Temos o índice de apresentação, que será a importância da redação, quais as competências exigidas da redação do Enem, critérios de avaliação e o que pode zerar uma redação. A importância da redação. A redação é uma parte da prova que muita gente ainda tem receios de enfrentar. As explicações podem ser as mais variadas. Seguir um formato do texto exigido, dificuldade de encontrar bons argumentos, significativo repertório, que é o conhecimento, e apresentar uma solução objetiva para o problema tratado. No primeiro ponto, seguir um formato do texto exigido trata principalmente da questão da exigência para o Enem, que é um texto dissertativo argumentativo. Dificuldade de encontrar bons argumentos. Aí mostra que o aluno pode não ter conhecimento do que está sendo tratado. Quando ele não tem o conhecimento, ele não pode argumentar sobre determinados assuntos. O significativo repertório. O que é que eu trato tanto de repertório, que o aluno precisa melhorar o repertório? É quando ele vai buscar, por meio de leituras ou de várias leituras, conhecimento maior, tanto para ampliar o seu conhecimento em si, como também o próprio vocabulário, o que precisa ser enriquecido para que você, na hora de usar no texto, não ficar com tantas repetições e você ter um leque maior de palavras para traduzir o mundo. E no último ponto, temos a apresentar uma solução objetiva para o problema. Então essa solução objetiva, que vai ser discutida mais à frente, mostra que, além de você ter o seu ponto de vista, você pode apresentar a solução para essa problemática que está sendo tratada no tema da redação. Uma observação. O ponto é que ela tem uma importância muito grande nos exames. Se o candidato for bem na redação, ele pode conseguir um peso maior na média final do que se acertar as questões objetivas. Isso é bem difícil, certo? Mas esse peso pode acontecer, depende de como você se comporta como leitor, como você se comporta como alguém que está de olho no que está acontecendo no seu contexto, na observação que você busca das várias situações que acontecem no mundo inteiro. Critérios de avaliação. Quais são as competências exigidas na redação do Enem? Na redação do Enem é exigido que o candidato produza um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo. O que é isso? Nele é necessário defender uma tese, ou seja, uma opinião sobre o tema estipulado, com bons argumentos e utilizando elementos de coerência e coesão. Então, se você tem uma proposta dessa e já tem em suas leituras acumulado conhecimento, olha que a leitura propriamente dita não são só as leituras dos livros, dos jornais, das revistas, são as leituras do mundo. É toda uma formação que vem de longas datas, nas observações que você vem percebendo das outras disciplinas, das outras áreas que você vem estudando, das músicas que você escuta e também da literatura que você tem em mãos como uma formação humanística. Buscar essa parte da coerência no desenvolvimento do texto vem muito nessa questão do argumento, e também manter a redação com uma forte coesão, para que seu texto flua bem e possa ser bem entendido pela banca avaliadora. A ideia também é apresentar uma proposta de intervenção social, uma solução para o problema levantado inicialmente, respeitando os direitos humanos. Então, você tem a ideia que foi apresentada
E você vai fazer essa intervenção social. Você vai buscar uma solução, né? Sempre com essa solução vem o respeito aos direitos humanos. Se fosse necessário esquematizar o formato do texto, seria o seguinte: o tema, que é o problema apresentado na produção, na proposta de redação, vem a tese, que é o posicionamento sobre o problema tratado, que você tem o tema e você vai levantar uma tese, né, a ser tratada. Tem os argumentos, que são a defesa do ponto de vista, certo? Não propriamente um ponto de vista fechado no eu acho, um ponto de vista fundamentado. Uma proposta de intervenção, que foi falado anteriormente, onde você vai dar a proposta de solução, apontar os agentes capazes de fazer essa mudança, né? E com certeza, pensando nessa finalização, você fechará o seu texto de forma mais contundente. Mas olha que, veja bem, a proposta de intervenção ela deve ser objetiva, clara, propositiva, para que não seja de arrodeios. Então, significa dizer que quando você tem todo o desenvolvimento, começar do tema, desenvolver a tese, os argumentos, você já está pronto para propor. Você está pronto para saber quem pode ajudar a mudar essa problemática. A cartilha de redação do Enem, do INEP, o MEC, nós tiramos as competências. Mas por que você está, professor? Alguém pode perguntar, por que o professor está tratando do Enem? Olha, nós temos uma máxima lá na universidade que diz assim: se você está fazendo uma especialização e vai fazer um TCC no final do curso da especialização, leia uma dissertação do mestrado, porque você vai já saber como é o peso maior na outra formação e vai com certeza fundamentar melhor seu trabalho. Se for estar no mestrado e vai fazer sua dissertação, procure ler as teses do doutorado, que você já vai também trazer mais recursos para a sua dissertação. Então aqui não está diferente. Nós estamos tratando com o guia de redação do Enem, por sinal 2019, e mesmo trabalhando com o aluno do ensino fundamental, certo? As dicas são para o enriquecimento de todos. Então a competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por isso a importância de estar atento às aulas de língua portuguesa, atento ao estudo gramatical, porque o texto não deve apresentar marcas de oralidade. É preciso seguir as regras da nossa língua, ou seja, acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas, concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação e paralelismo. Olha, essa primeira competência é super importante, porque nós estamos vivendo um advento da escrita rápida, do WhatsApp e de outras escritas da internet, onde a linguagem coloquial, uma oralidade transcrita de formas até muito, muito diferentes, ela está tomando em conta até dos próprios textos que nós recebemos em sala de aula. Mas, na hora que você precisa fazer um texto oficial, você precisa estar atento ao que manda a própria língua portuguesa no que se diz respeito à produção da escrita formal. A competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Isso quer dizer que o candidato precisa apresentar uma tese sobre o tema proposto e defender um ponto de vista, usando exemplos, fatos históricos, citações ou até trechos de música. O ponto de vista, lembrando bem que o candidato vai usar para defender, não é de achismo,
é um ponto de vista fundamentado. Por isso o aluno não pode querer fazer uma redação ou só pensar em redação pensando só na língua portuguesa, no fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, achar que sabe do assunto, mas ele, às vezes de forma superficial ele domina alguma coisa, não sabe aprofundar, mas na hora que ele começa a levar em conta as aulas de história, as aulas de geografia, as citações bem colocadas dos seus professores, as músicas que você escuta, você terá com certeza adiantado muita leitura. Porque sabemos que o professor, quando prepara uma aula, ele está trazendo todo um condensamento de leitura. E ele transmite isso. Agora, o aluno curioso, o aluno que vai atrás, o aluno que procura mais, ele consegue observar essas dicas de conhecimento e vai aprofundá-los, para na hora que precisar defender um ponto de vista, ele tem o argumento necessário para isso. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A ideia aqui é avaliar a capacidade de organização das ideias, trazendo clareza ao texto. Os avaliadores vão analisar a coerência dos argumentos expostos e se aquilo faz sentido. Então, se vocês não vão falar, vão discutir, vão defender um determinado tema, vocês precisam ser coerentes com o que vão dizer. Outra coisa importante avaliada é o planejamento prévio à escrita da redação. Então, há um planejamento prévio. O aluno, quando se depara com um tema, ele já tem uma chegada instantânea na mente do que possa ser desenvolvido. E se ele tenta memorizar o seu esquema de produção, ele já vai com certeza receber das outras partes de suas leituras que foi dita na competência 2, ele vai receber uma ajuda considerável e essa escrita vai fluir bem, essa escrita vai aparecer. Então, o importante que vai ser avaliado é o planejamento prévio. O aluno, porque esse planejamento prévio vai dar uma sequência no texto, vai evitar repetições, vai evitar fugas, enfim, vai deixar um texto coerente com o que é solicitado. Competência 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A utilização de conjunções, preposições, pronomes relativos, advérbios e locuções adverbiais também é avaliada na redação. Afinal, esses elementos são capazes de mostrar que as ideias não aparecem soltas. Elas devem estar relacionadas juntamente para ajudar na construção de uma linha de raciocínio. Então, a construção do texto. O aluno precisa, no observar das aulas de língua portuguesa, todos esses elementos que levam a criar um texto coesivo. Porque a utilização de conjunções, de preposições, de pronomes, advérbios, você vai evitar a repetição de termos, vai deixar que seu texto fique fluindo melhor, e ao fluir bem é porque esse texto está bem estruturado. Ele estando bem estruturado, o leitor vai perceber isso e vai também perceber que esse aluno tem um conhecimento prévio da língua portuguesa. Esse conhecimento que faz com que o texto tire marcas de repetições, que deixe o texto enxuto para uma fluição melhor do raciocínio que vai ser apresentado, que está sendo apresentado. A competência 5 nos diz elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos.
Após a defesa de uma tese com os argumentos, é preciso apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o problema. Ela deve ser coerente com as ideias defendidas. O ideal é que ela não seja genérica ou difícil de ser alcançada. Os detalhes são muito importantes nessa parte. Por isso é fundamental especificar como colocar em prática essa solução. Vale lembrar que essa proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos, ou seja, não romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. E quanto a essa questão de colocar em prática, é você já ser propositivo ao dizer quem pode fazer, quais são os agentes públicos que podem resolver a sua problemática, que pode resolver com base no que você propôs. E sejando bem claro na forma de produzir esse fechamento, que pode zerar a redação. Fugir do tema, não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, não produzir muito, uma extensão de apenas 7 linhas, você fazer cópia integral de textos motivadores da proposta da redação, ou de textos motivadores apresentados no caderno de questões, impropérios, ou seja, não dizer coisas impróprias, fazer desenhos e outras formas propositais de anulação, tais como números ou sinais gráficos fora do texto, parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Você não pode assinatura, nome, apelido, rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Texto predominantemente em língua estrangeira e também a questão da folha de redação em branco. Mesmo que haja texto escrito no rascunho, ele tem que ser passado para a folha que é recomendada para o texto. Se ficar só no rascunho, o aluno tirará 0. Fique atento. Os trechos que foram copiados dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de questões não serão considerados em relação ao total de linhas escritas. Vale a pena aquilo que for produzido pelo participante. Essa produção do participante leva, além da sua própria escrita, fundamentada nas suas leituras, nos seus conhecimentos, também as suas citações. Essa aí é considerado próprio do participante. Não vale ele, com o próprio caderno, fazer cópia de trechos e fazer juntada na sua redação. Isso aí não vai ser contado. Conta o que ele traz, o seu conhecimento, o seu agregar de conhecimentos. Outra coisa importante é procurar escrever a redação com letra legível. Aí uma atenção para muita gente, a galera do 8º ano, do 9º, né, e outros ainda no ensino médio que tem uma certa dificuldade de achar que isso não prejudica. Tudo aquilo que estiver com letra ilegível pode não ser avaliado. Então o avaliador pode simplesmente desconsiderar e vai ganhar tempo na correção das outras. Mas você será desclassificado. Não se esqueça também de que o título é um elemento opcional na redação do Enem. Ele será considerado como linha escrita, mas não será avaliado em relação às competências exigidas. Então, se é opcional, ou se você precisa ganhar mais espaço para escrever, então você não precisa fazer ou elaborar o título, né? Então, porque às vezes, faltando um pouco de espaço, você deixa de se posicionar com um argumento mais plausível. Como fazer um bom título? Caso ainda assim se queira dar um título, o ideal é que ele traga as palavras-chave do tema e, se possível, um traço de posicionamento. Por exemplo, violência contra a mulher, um problema persistente. Então, poderia usar esses elementos. Atenção. Os erros mais comuns cometidos pelos candidatos da redação e ainda possíveis soluções para você mandar bem na prova.
Olha, muito importante aprender com os erros dos outros, para não errar duas vezes. Por isso, a observação de certos detalhes no que se diz respeito aos outros exames. São muitas falhas cometidas, são muitas falhas que você pode já perceber e não levar consigo essa bagagem. Melhor aprender com os erros dos outros, porque você vai estar propenso a errar apenas uma vez. Desvios gramaticais. É fundamental tomar cuidado com respeito à norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. 200 pontos dos 1000 da prova são destinados à coerência dos itens, como o uso de concordâncias adequadas, acentuação, pontuação e regência, por exemplo. Então vamos ficar atentos aos detalhes das aulas, vamos estudar a parte gramatical com muita atenção. Só que essa melhora de aprendizagem dentro do uso, ela se dá com a prática. Ela se dá com a prática quando você, quanto mais produz, quanto mais lê, mais você aprende, você mais internaliza o conhecimento. Não vá achando que vai aprender simplesmente com a leiturazinha, não. Tem que treinar, tem que ir para a ponta do lápis, tem que fazer novas leituras, reescritas e ficar atento nas correções. Observação. Uma releitura do texto ao final da prova pode evitar alguns deslizes por falta de atenção. Faz uma releitura do texto, observa bem antes de entregar, porque isso pode lhe garantir alguma melhora no texto. E se garante a melhora, garante mais a nota. Proposta de intervenção inexistente ou inadequada. O Enem é uma prova que tem como característica a exigência de uma proposta de solução ao final do raciocínio. Outros 200 pontos dos 1000 disponíveis são reservados para a avaliação de uma proposta adequada. Então, lá a propostazinha no final do texto, ela deve estar bem adequada. Ela deve ser composta de um conjunto de quem fará, o que fará e como vai fazer. Além disso, é importante lembrar que a proposta deve estar intimamente relacionada ao desenvolvimento do texto. Não é você tratar o texto desde o início em um posicionamento e ao final lançar uma proposta aleatória. Não, você tem que ter uma proposta que mantenha a sua coerência de produção. E aí, com certeza, buscando saber, já está atento a isso. Quem são os agentes que farão o desenvolvimento da proposta? O que será desenvolvido e como solução? Fuga do tema. Os temas da prova geralmente vêm com comandos bastante claros. É fácil identificar o que deve ser desenvolvido em um tema como a perspectiva da violência contra a mulher. Por exemplo, basta que não seja esquecida nenhuma palavra-chave para que a redação seja considerada dentro do tema. Será importante tratar da persistência da violência de mulher. Essa identificação das palavras-chave pode ser repetida em qualquer tema. Olha, eu vou só retomar um pouco aos nossos trabalhos em sala de aula, é quando nós tratamos do campo semântico e do campo lexical que nós estudamos nas nossas aulas de língua portuguesa. Quando você tem um tema, é buscar desenvolver principalmente o campo semântico dos termos ou das palavras, que você vai estar munido de elementos para que você não tenha excessos de repetições, para que você tenha mais um leque de vocabulário que possa lhe ajudar. E lembrando que tanto na parte lexical, que desenvolve a ampliação das palavras, como também na parte semântica, das partes temáticas, você tem um universo em suas mãos. Lembrando que esse universo pode estar garantido quando você é um aluno ou aluna leitor.
Desorganização do raciocínio. Pensar em introdução, desenvolvimento e conclusão pode ser uma saída adequada. Não adianta ter boas ideias, mas não conseguir transmiti-las. Sendo assim, treinar essa organização pode garantir a segurança necessária para o momento da prova. Muitos ficam atentos só a esses 3 pontos. Eles são extremamente fundamentais porque eles garantem uma estrutura de raciocínio. Mas para que esse raciocínio seja bem trabalhado, ele precisa de boas ideias. As boas ideias vêm com as boas leituras, com as boas observações que nós já falamos anteriormente. Então, o repertório adquirido, os conhecimentos adquiridos que vão gerar uma defesa argumentativa bem feita. Tenha em mente que existe uma estrutura padrão exigida. É fácil saber como fazer uma redação do Enem, se você tiver em mente a estrutura que está sendo esperada. Com a introdução, desenvolvimento e conclusão, cada uma dessas partes possui uma função. É preciso apresentar o problema, mostrar os motivos daquilo ser um problema e depois indicar como ele pode ser solucionado. Introdução serve para apresentar para o leitor sobre o que está se falando e o que está defendido a respeito daquele tema. O desenvolvimento, geralmente, no Enem, o desenvolvimento serve para mostrar o porquê daquilo ser um problema. Por exemplo, por que a persistência da violência contra a mulher é um problema? Conclusão serve para a proposta de intervenção. O candidato vai apresentar quem são os agentes sociais que vão ajudar a resolver aquele problema e como eles vão fazer isso com um detalhamento dessas ações. Olha, por mais que pareça tão grande, porque fala em detalhamentos, mas a pessoa tem que fazer de uma forma objetiva essa conclusão, atendendo o que nós falamos anteriormente: quem, o que e como. Temos aqui, para finalizar, nossas referências, que foi a redação do Enem 2019, tem o guia completo sobre a redação do Enem e o texto dissertativo argumentativo que nós tiramos um apoio lá na internet nessa página aí. Então a gente pede a todos que se inscrevam no canal Professor Afrânio, o link é logo esse aí abaixo, tem um formatozinho básico aqui, deixe seu like e ative a notificação. Muito obrigado e até a próxima.